Construção de organograma. Antes de começarmos, vamos definir o que é organograma e o que é fluxograma. Organograma é um gráfico que representa a estrutura formal de uma organização. Fluxograma é um tipo de diagrama e pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo, muitas vezes feito através de gráficos que ilustram de forma descomplicada a transição de informações entre os elementos que o compõem. No caso do organograma, podemos dar como exemplo um esquema que envolva presidente, diretores, gerentes e assim por diante. Os organogramas são construídos de várias formas diferentes. Estamos mostrando aqui alguns exemplos de organogramas, como foram construídos. Vejam, todas as imagens mostram diferentes modelos. Os fluxogramas têm outras formas de apresentar, usam outros recursos. Mostramos aqui alguns tipos de outros desenhos de fluxograma. Nesse desenho, em particular, temos a biblioteca que é usada no Visio de fluxograma. Nesse caso desse fluxograma que estamos apresentando aqui, vamos mostrar alguns detalhes interessantes. Veja bem que ele tem uma aparência próxima ao organograma, mas ao mesmo tempo ele também se assemelha a um fluxograma, porque mostra processos. No Visio, temos algumas formas de poder montar os nossos organogramas e cronogramas. No caso de organogramas, usaremos biblioteca empresarial. Lá temos um assistente para montar organogramas. Podemos chamar para mostrar para vocês como é que esse assistente se apresenta. Ele já traz a folha e aí você pode sair montando o seu próprio organograma de forma passo a passo. A outra forma de podermos montarmos é diretamente chamando o organograma. Dessa forma um pouco mais fácil, porque na realidade ele apresentará a página e só os elementos para serem usados. Temos aqui fundo, um fundo de vários tipos de fundo, e bordas e títulos. Também temos como opção a busca de exemplos. E aí, no caso, o próprio Visio nos traz alguns exemplos de projetos de organograma. Então temos aqui, por exemplo, o exemplo de um resumo de vendas, um organograma de resumo de vendas. Vou clicar nele para poder, no caso, usar a própria ferramenta de exemplo do Visio. Nesse caso, ele trouxe para a gente uma distribuição de organograma já bem mais complexa, com algumas abas, onde nós podemos fazer o acompanhamento desse desenvolvimento do organograma. Ele aqui traz um exemplo com algumas abas que nós estamos mostrando para vocês aqui agora. Nesse exemplo aqui agora, que já foi modificado,
foram colocadas as linhas auxiliares que irão nos ajudar a colocar os elementos do nosso organograma. Mas também iremos mostrar para vocês a questão do próprio fluxograma. Aqui está um exemplo bem simplificado. Esse fluxograma teve que buscar algumas bibliotecas na área de bibliotecas que nós temos aqui no Visio. Então nós temos aqui cronogramas, né? E também temos fluxogramas, vários elementos de fluxograma para podermos colocar para vocês. Agradeço a atenção de todos. Aguardando para uma próxima. Muito obrigado.